Cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Você está vendo um quadro aí, as anotações bem resumidas das promessas a Abraão, Isaac e Jacó. É o seguinte, eu creio que todo cristão, ou a grande maioria, já ouviu falar das promessas de Deus a Abraão, Isaac e Jacó. Às vezes você não parou para estudar a fundo ainda, analisar, fazer anotações, mas eu quero dizer que se você conhecer as promessas de Deus a Abraão, Isaac e Jacó, se você conhecer as duas casas de Israel, talvez desse termo você nunca ouviu falar, se você conhecer as festas de Deus e o seu significado profético, a sua visão vai abrir para muitas profecias, para muitos textos no Novo Testamento. Porque os profetas, a lei, eles são, a lei e os profetas são a base que estava na mente dos apóstolos para escrever o Novo Testamento. Você não vai falar mais de Daniel? Eu estou fazendo uma série sobre Daniel, gravei alguns vídeos, os vídeos estão no canal. Assista, se você não assistiu ainda, os vídeos sobre o livro de Daniel. Não vou parar de falar sobre os vídeos de Daniel, do profeta Daniel. E vou usar isso até como um gancho para despertar você, meu irmão, para algo interessante na palavra de Deus. Por exemplo, você é pré ou pós-tribulacionista? Você crê que Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? Eu creio que Jesus volta depois da grande tribulação. Por quê? Porque a Bíblia me mostra isso. O problema nosso é que muitas vezes, por não conhecer, isso é normal, eu já passei por isso, quando um pré-tribulacionista apresenta seus argumentos, você fica de acordo com aquele argumento. Porque ele faz uma coletânea de textos ali, segundo o seu entendimento, e te convence, porque há um sentido, um fundamento. E quando um pós-tribulacionista faz o mesmo, você também fica convencido, porque também tem fundamento. Porém, lembrando do que o apóstolo Pedro disse, que nós devemos saber primeiramente que a profecia não foi escrita por inspiração de homens, por inspiração humana. Então, da parte de Deus só há uma verdade. O problema é que nós não conhecemos as bases. Então, eu vou começar esse estudo das duas casas de Israel. Eu peço a você para ter paciência, porque vai valer a pena. Você vai analisando esses estudos das duas casas de Israel, das festas, e também outros estudos que servem como base para você ler as Sagradas Escrituras, que vão te trazer entendimento quando você lê as cartas, inclusive Apocalipse, quando você lê os Evangelhos, para que você venha entender o que está acontecendo. Então vale a pena, se você acompanhar esses estudos das duas casas de Israel, eu quero partir por esse, você vai ver que vai abrir sua mente, vai abrir o seu entendimento. Aí você analisa na Bíblia e você tira as suas conclusões. Está certo? Eu vou começar com esse vídeo. Eu creio que eu consigo fazer em 2 ou 3 partes um vídeo sobre as duas casas de Israel. E eu quero falar, primeiramente, nesse primeiro vídeo, das promessas a Abraão, Isaac e Jacó. Eu resumi. Quando Deus chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, está aí anotado, no nome de Abraão, que está de vermelho, é anotado Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Deus fala com Abraão o seguinte, ele diz assim para Abraão, ele chama Abraão, Ele fala assim no versículo 2 e 3, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma bênção. Então, quando Deus fala para Abraão para sair da sua terra, para sair da terra da sua parentela e da casa do seu pai, ele fala que ia fazer de Abraão uma grande nação, ia abençoar Abraão, engrandecer o nome de Abraão, e que Abraão seria uma bênção. E no versículo 3, ele diz o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpriu em Jesus, porque através de Jesus todos nós temos acesso à salvação, e Jesus pela carne é filho de Abraão. Tá certo? Tá certo. Mas não é só isso. Mesmo conhecendo esse detalhe, ele é verdade. O entendimento para desbloquear várias profecias e vários textos, somente a partir desse conhecimento, para alguns textos ainda permanece fechado o entendimento, para outros não. Então, foca na promessa que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Agora, no capítulo 21, Deus confirma essa promessa para Isaac. Ele não fala com Isaac aqui no capítulo 21, mas ele confirma a promessa sobre a vida de Isaac. Quando Isaac nasceu, Abraão já tinha um filho com a Agar, escrava, Agar, egípcia. O que acontece? A promessa de Deus estava demorando para se cumprir aos olhos de Abraão e Sara. Sara, ela fala para Abraão: Abraão, deita com a minha mulher, com a minha escrava, perdão, deita com a minha escrava Agar, e assim a promessa de Deus vai se cumprir. Eu estou parafraseando aqui. E Abraão fez, ele deu ouvido à voz da sua mulher. Então ali, eles erraram, certo? E quando Deus então cumpre a promessa, que Sara não seria mais estéril, ela se chamava Saraí, passou a se chamar Sara, Abraão chamava Abrão, né? Abrão, pai de nação, Abraão, pai de multidão de nações. Né? Agora, olha o que Sara fala com Abraão no versículo 10 do capítulo 21. Está anotado aí na tela. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaque. Então Sara falou com Abraão: o filho dessa serva não herdará com meu filho Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos a respeito do moço e a respeito da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua semente. Então Deus, no capítulo 21, versículo 12, ele passa a promessa de Abraão para Isaque. Então, nós podemos notar que Ismael, eu vou fazer uma anotação rápida aqui, Ismael, irmãos, ficou de fora. Ismael ficou de fora da promessa de Deus. A promessa passou para Isaque, que o nome está de vermelho. Deus, ele confirma isso também com Isaque, no capítulo 26, no versículo 4, dizendo assim, ó: e multiplicarei, já é para Isaque, falando com Isaque adulto, tá bom? E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas as nações da terra. Então, a promessa espiritual de bendizer todas as nações da terra, de Abraão, passou para Isaque. Isaque, ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E no capítulo 28, Deus confirma essa promessa para Jacó. Vou ler rapidamente do versículo 13 e o 14. E eis que o Senhor estava em cima dela, da escada, e Jacó viu um sonho. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Por que não falou Deus de Ismael?
Porque a promessa passou para Isaac. E olha o que diz: esta terra que está deitada, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então, os filhos de Isaac, que foram Jacó e Esaú também ficou de fora. E quando nós vamos entendendo, começando a entender essas coisas, nós começamos a entender o que estava na cabeça de Jesus, ao conversar muitas vezes com os judeus, nós começamos a entender o que estava na cabeça dos apóstolos, só dessa introduçãozinha que eu estou dando aí. Muito temos a aprofundar nesse assunto. Eu dei uma introdução no vídeo, para onde eu vou partir, e eu falo mais uma vez como você acompanha. Deve ficar em 2 ou 3 partes esse estudo das 2 casas de Israel. Eu estou falando assim o básico, tá bom? Tem muita coisa a ser falada. A primeira referência que Deus faz para Abraão é que a semente dele seria como o pó da terra. Depois, a segunda referência, ele fala de estrelas do céu. Deus parte do conhecido para o desconhecido. Deus estava falando primeiramente de número, pó da terra, né? Pó da terra é uma multidão que ninguém pode contar. Você não pega o pó na mão e conta. Imagina o pó da areia da praia do mar, as estrelas do céu. Deus estava falando de número, mas Deus faz uma referência também à carne, pó da terra, e as estrelas do céu seremos semelhantes aos anjos, com o corpo glorificado. Jesus fala que seremos como? Semelhante aos anjos do céu. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou falar primeiro, nesse estudo básico das casas de Israel, dessa forma, a forma básica de entender. Eu estou falando aqui da promessa, né, que passou de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. Olha o que Jesus, talvez você não prestou atenção nisso antes, mas vou dar só aqui uma pincelada de uma fala de Jesus, para você começar a entender o que ele estava falando. Versículo 31, João 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então Jesus está falando com os judeus da tribo de Judá, pessoas que eram povo de Deus, o povo conhecido como fiel a Deus. Ele diz assim, Jesus dizia aos judeus que criam nele, se, aí esse se, ele está falando de condição, é condicional. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se não permanecer na palavra, não vai ser discípulo. Mas aqueles que não criam, já estavam de fora. Estavam até crer, até que se mudasse de opinião, até que se dobrasse e reconhecesse o Filho de Deus, eles estavam desligados da vida. Olha só o que Jesus fala. Para os que criam, se permanecer na palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. É um texto conhecidíssimo. Aí eles responderam assim, somos descendência de Abraão. Eles conheciam as promessas, de Abraão passou para Isaac, de Isaac passou para Jacó, de Jacó passou para as 12 tribos. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E olha o versículo 35, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E aqui que eu quero dar uma pincelada, o servo não fica para sempre em casa. Ismael era o servo, era o filho de Agar, a serva egípcia. Despede o filho dessa serva porque ele não vai herdar com Isaac, meu filho. E Deus falou assim, ouve Sara, porque é em Isaac que eu vou chamar sua descendência. Sabe o que Jesus estava falando com eles? E eles entenderam? Vocês são igual a Ismael. Na carne, vocês são filhos de Abraão, mas na promessa espiritual, não. Olha porque eles ficaram possessos com Jesus.
O apóstolo Paulo fala disso, do filho da serva, do filho da livre, lá em Romanos. E quando nós entendermos isso, a sua mente vai abrir para o livro de Romanos, a respeito de predestinação. A sua mente vai abrir a respeito dos tempos da volta de Jesus. Eu ouço, né, muitos irmãos, não estou falando que as pessoas não são de Jesus, não, só quero que você analise a Bíblia. Há muitas pessoas falando que o pai tem uma noiva e o filho, estou escrevendo rápido aqui, viu, meus irmãos? Tem gente que fala que o pai tem uma noiva, que é Israel, e o filho tem uma noiva diferente, que é a igreja. Jesus disse, eu e o pai somos um. Isso é heresia, por falta de conhecer a palavra de Deus, por falta de analisar a maneira correta. E o estudo das duas casas de Israel vai te fazer entender, vai abrir a sua mente para as profecias. Eu digo, não quero ser aqui me colocar como dono da verdade, mas eu quero que você acompanhe esse estudo, deve ficar em 2 ou 3 partes, e depois você analise, depois você me fala. Depois você deixa nos comentários, ou não deixa. O meu intuito, o que eu quero, é que você tenha os olhos abertos, assim como eu tive. Eu já tive muito confuso a respeito desses temas, porque cada um apresenta uma boa ideia. Aí você, é igual num julgamento, né? Num julgamento de crime contra a vida, né? Onde o promotor acusa o réu e você fala, esse cara é culpado. Aí vem o advogado de defesa e faz a defesa, ele é inocente. Por quê? Porque nós não conhecemos a fundo. Nós não conhecemos os autos, né, que é o processo, que é o caso. Nós não conhecemos a fundo o direito constitucional, o direito penal. Pelo menos eu não conheço só o básicozinho. E aí, quando as pessoas conhecem a palavra de Deus de uma forma básica, é normal que nós ficamos em uma tendência para quem está apresentando argumentos. Mas quando você conhece a base, eu não estou querendo dizer que eu conheço tudo, não estou dizendo que eu conheço tudo. Aquele que diz conhecer, né, de uma maneira arrogante, na verdade ele não conhece nada. Mas, irmãos, Deus tem derramado conhecimento sobre muitos irmãos através do estudo das duas casas de Israel, do estudo, né, das festas de Deus, e o seu teor profético. E o Novo Testamento é muito claro que as festas de Deus elas têm um teor profético. Nós vamos falar disso aqui também no canal. Que Deus abençoe os irmãos. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal Fé e Graça, se inscreva no canal. Deixe seu joinha, clica aí embaixo no joinha para ajudar esse canal a crescer. O canal é pequeno. Eu creio que muitas pessoas serão abençoadas ao assistir esses vídeos, vão poder entender melhor o que a palavra de Deus diz. E lembre-se, né, como eu disse no vídeo do profeta Daniel, nos vídeos que eu falo do profeta Daniel, eu não parei de falar. Porque um profeta não fala contra o outro ou diferente do outro. Porque tudo vem de Deus, a inspiração é de Deus. Então a Bíblia não vai se contradizer. Isso é um erro. É separar as profecias. Isso é falta de entendimento. Deus está falando com o profeta Daniel uma coisa, com o profeta Zacarias outra, não. Não é outra coisa que difere uma da outra. Elas vão complementar, vão trazer ligação, vão criar ligação, vão ajudar, a abrir o nosso entendimento para a revelação de Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.